tudo bem? Tudo bem. Não sei se estou muito com muita luz agora, eu tô percebendo. Acho que talvez eu esteja meio escura aqui, será que não? Não, você tá bem. Ah, então tá bom. Só acho que eu posso aumentar o volume aqui, peraí. A qualquer momento vocês podem ver pessoas passando aqui atrás, porque a minha vizinha chegou de viagem e veio pedir a chave dela. Eu olhei pra ela e falei: a sua chave tá comigo? Eu nem sei onde tá. Aí eu falei: eu vou começar uma live agora, a hora que você terminar de subir com as malas, pode entrar e procurar nas gavetas. Olha o estado. Oi, Lur! Que E viva a gostoso! maternidade, né? E vive a maternidade. Ela falou, mas a tua irmã disse que deixou comigo. Eu falei, pode ser que ela tenha deixado mesmo, eu não lembro. É Eu muita falei, ah, ocitocina, muito. E essa desculpa do puerpério pra mim é ótima, porque eu não tenho um né? filho atrás do outro, né? Adorei. E É é ótimo. verdade. Falei, vou ter que Sempre tá arranjar outro assim. quando eles crescerem. Ai, A ai. Lura aí, que Muito bom. gostosa. A Elisa entrou também. Gente, É gostoso que vai muita coisa misturando pra mim. gente de várias frentes, né? Super. Eu só não tenho essa dinâmica assim de falar e ficar vendo quem tá entrando. Mas tô aprendendo. Legal, Eu me perco bastante também, mas daí a gente recupera uma coisa ou outra, resgata, né? né? Que bom. Que gostoso. Muito bom estar com você aqui, Alcione. Obrigada por aceitar o convite. Ah, Muito obrigada a bom você. ver. Estava refletindo aqui esse ano, era para a gente se conhecer, se ter mais aproximação, sim ou sim, né? Por É, conta de várias coisas, né? é verdade. A gente tava vendo a Lusa que você tinha como iluminar mais. Mas a gente tá. Agora a gente descobriu que tem várias frentes que nos uniriam de algum jeito, né? Não é verdade? Muito bom. Ah, o pessoal do Jardim Manto Azul, Que que legal. legal. Vamos se achegando. O pessoal tá chegando. Ah, enquanto isso, deixa eu respirar. Respire. Tava Vamos. preocupada com a chave, preciso esquecer. Deixa que ela ache essa chave. Isso aí. Vai achar. Vai achar. Hoje as crianças todas foram mais cedo pra cama, pra dar tempo de Cons- fazer a live agora às 8. Conseguiu colocar todos? O meu marido tá lá com eles, né? Ai, que super! A Oi, mai- quem que tá aí no jardim? Dobrando, Ju, quem que é? Que deu oi. A Aurora acorda agora sim, antes um pouquinho? Acorda. Ela dormiu, normalmente ela dorme 7h30, 8 horas. Ela dormiu 6h30, coloquei ela antes. Legal. E às vezes ela vai de 3, 4 horas seguidas, mas ela ainda acorda bastante. Ah, mas é pequenininha, né? É, 3, 4 horas já é para 5 meses, né? Tá ótimo. não, meus filhos tiveram sempre, acordaram muito, muito. Eu acredito que tem muito a ver comigo mesmo. Eu sou uma pessoa bem agitada, assim, sabe? Agitada assim, tá sempre pensando no depois, sempre pensando em mais coisas e aquela impressão que não pode perder tempo. Eu tenho trabalhado bastante isso também, porque eles sentem, né? Eles sentem Uhum, bastante. sim. Mas eu acho que é uma oportunidade, né? Que Com eles sentam e certeza. que a gente possa olhar. Eu não sou, não muito, mas durante o dia eu sou bem agitada também. Tenho ansiedade, né? Com as coisas, preocupações. Sim, Acho que é normal. Ainda mais com eles pequenos, assim, sempre vem essas questões, assim, né? De bastante. preocupação. E a gente com esse papel de querer dar conta de tudo, né? De vários papéis ao mesmo tempo, aí pronto, a cabeça não para um minuto. Verdade. Mas é bom, assim, a família, os pais colocando para dormir aqui também. O pai já colocou para dormir, tá dormindo também, Ele coloca, o o Di fofinho. coloca todos os dias, os dois.
Porque eu fico com a Aurora, né? Então, quando eles vão dormir Uhum. os três ao mesmo tempo, eu vou pra Aurora pra um quarto e o Joaquim e a Martina vão para outro quarto com o Dinho. Daí todos os dias. Bem bonitinho. E quando Ai, sou que eu que vou, legal. eu não volto, eu já durmo junto. Já fica, Já já fico direto. entra no embalo. Quando tenta voltar, volta igual um zumbi, né? Eu, É melhor pelo ficar menos, lá. a Núbia. Legal. O pessoal só chegando. A Adri entrou. Oi, Adri. Bem que você Saudade, falou, ó, o quanto pessoal tempo. vai chegando depois das. Eu não sei que horário, que horas é no seu. Aqui é Aqui são 8h02. 8h02. É, eu É. também. Esperar até as 5, assim? O oito e que você acha? cinco É muito? Acho que dá pra começar aí falando, né? Pra quem Já, chegou. né? Aham. Uhum. Legal. Pessoal, agradeço vocês aqui. Boa noite. Agradeço ao Alcione por aceitar esse convite da gente aqui do Degusta para estar aqui na live hoje, né? E estar também com a gente no festival que vai acontecer na quarta-feira. É uma alegria muito grande para mim poder estar com vocês e estar aqui nessa live com a Alcione. Hoje a gente vai falar um pouquinho do que a gente colocou aqui sobre essa relação da família nesse contexto, né? Quanto a gente pode desenvolver habilidades olhando para esse momento. E antes da gente começar essa pauta, esse tema, eu queria falar para vocês por que a gente está aqui, né? Falar um pouco do Degusta, que é esse festival, e essa live é um aquecimento para esse festival que vai acontecer na quarta-feira agora, dia 29. Ele é um evento presencial que aconteceu a sua primeira edição em 2018, aqui em Curitiba. Ano passado, a segunda edição foi em Joinville. E esse ano a equipe organizadora decidiu topar o desafio de fazer o Degusta em formato online, por conta do nosso cenário, né? E a essência desse evento, a essência do Degusta, é proporcionar o desenvolvimento humano por meio de experiências, por meio de vivências, né, de aprendizagem e desenvolvimento. Então essa essência ela vai continuar presente no evento online, que vai acontecer agora na quarta-feira. A gente disponibilizou um link aqui na bio do Degusta para vocês saindo aqui da live, já se inscrevam no evento e possam escolher também qual facilitação que vocês gostariam de participar. O evento é gratuito e ele conta, assim, se vocês puderem, com uma contribuição voluntária, tá? Então, mais pra frente, depois a gente vai falar mais do Degusta. Eu queria, antes de entrar mais no tema, Alcione, se você pudesse apresentar pra gente, falar um pouquinho de você, né? Eu, assim, pouco contato que eu tive com a Alcione até agora foi muito prazeroso. É uma pessoa que tem uma bagagem, fala da maternidade com um brilho nos olhos, mas de uma forma leve, sabe? E eu acho que isso que é o bacana, né? Ver essa maternidade de forma prática, mas serena. Né? E ela trouxe isso pra gente, quem hoje é uma pessoa de referência para esse tema dentro aqui do nosso sistema Curitiba e Brasil também. E queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência com a parentalidade, com a disciplina positiva, enfim, antes da gente voltar aqui um pouco para o nosso contexto do tema da live. Legal. Obrigada a vocês pelo convite. Fiquei super feliz quando o Leandro comentou. E daí quando eu conheci a Rita, que de uma forma ou de outra a gente ia se conhecer, muitas frentes. Então, eu venho, na verdade, de um mundo bem corporativo, né? Eu fiz publicidade e propaganda, então eu trabalhava com desenvolvimento de campanhas para consumo, né? Vendas e tal. E aí eu saí, eu entrei na questão organizacional de treinamento de equipe, desenvolvimento de lideranças e fiz a formação em coaching. Então eu sempre vim bem desse mundo organizacional. E eu percebia dentro dos times, dentro desses treinamentos, dessas capacitações, tudo que a gente trabalhava, muito essa dificuldade, lógico, de... Ó, Rita, você entrou. Muita É meu dificuldade. holograma. Meu holograma chamado marido. Ele não tem Insta, gente. É uma pessoa evoluída, assim, eu não sei. Já consegue, se não ter. E aí eu via muito, o que a gente mais tem é essa busca, até hoje, né, lógico,
pelo desenvolvimento dessas relações interpessoais, desses soft skills que a gente fala tanto, né? Dessas habilidades. Então, assim, a gente tinha. Eu era contratado, investimentos da empresa, tanto nos processos de coaching quanto nos trabalhos de consultoria, para desenvolvimento de times, para desenvolvimento de habilidades interpessoais, para desenvolvimento de trabalho em equipe, para olhar para essas questões realmente das habilidades de comunicação e assim vai. Aí eu tive meu primeiro filho, o Joaquim, e aí eu olhei quando eu tive aquela criança na minha frente e falei, meu Deus, eu preciso de todas essas habilidades agora. Não adianta falar que eu vou usar isso lá na empresa, né? E aí eu comecei a perceber o quanto era impactante essa relação pai, mãe, filho, com a formação desse ser que um dia vai ser um profissional e talvez vai ter que correr atrás de tudo isso porque eu não ajudei ele a desenvolver quando era criança. Porque, na verdade, quando a gente é criança, é que a gente começa a aprender a lidar com as emoções, com essas habilidades interpessoais, com essas relações humanas. Então, eu comecei a pensar, peraí, eu desenvolvo isso nos adultos porque eles não foram desenvolvidos quando eram crianças. Não foi algo que foi trazendo com eles sendo desenvolvido aos poucos até chegar a ser adulto. E aí eu pensei, não, quero fazer isso agora com meu filho. E ao mesmo tempo, para fazer isso com ele, eu preciso ser um exemplo. Então eu comecei a buscar tudo isso e por isso fiz a formação eu comecei a minha formação em parentalidade, disciplina positiva, criação com apego, e daí o meu trabalho todo é voltado hoje para esse tipo de estudo. E o meu marido também fez, foi muito legal, ele tirou um ano sabático e a gente foi atrás juntos, ele também fez a formação. E aí eu continuo com atendimento em coaching, mas esse atendimento em coaching hoje ele é bastante focado, eu atendo alguns homens, mas é bastante focado em mulheres que acaba tendo esses vários papéis ao mesmo tempo, né? Eu sou uma profissional, eu tenho que desenvolver essas habilidades como profissional, preciso buscar minha realização, mas também sou mãe, também sou dona de casa, também sou chefe de família, também sou uma mulher que quer se realizar como pessoa. Então, todo esse equilíbrio de papéis e essa busca principalmente de realização profissional de uma sociedade que a gente vem trazendo toda uma crença da mulher no mercado de trabalho, dessa luta, dessa coisa toda, tudo isso muito misturado fica muito pesado, né? E esse papel hoje da maternidade que também se tornou pesado. Então, tudo isso a gente consegue ajudar, apoiar as mulheres nesse autoconhecimento, nesse desenvolvimento por meio do coaching também. Então, eu faço essas duas frentes de trabalho, coaching e o trabalho de educadora parental, junto com meu marido. A gente tem, hoje, estamos formando uma empresa chamada Vila Família, e a nossa ideia é que a gente possa oferecer apoio às famílias para que elas possam estar cada vez mais fortalecidas e tendo esse núcleo realmente consciente do seu papel e de como que esse núcleo, na verdade, é a futura sociedade, né? É a soma desses vários nucleozinhos que formam uma sociedade mais consciente. Então é isso. Essa sou eu hoje. Que bom. E a Alcione vai estar com a gente no Degusta na próxima quarta-feira, para quem está chegando agora. É um festival online, festival Degusta Festival do Despertar. Então, uma oportunidade. E essa live é um aquecimento para o evento de quarta-feira. Sei que vocês vão gostar muito do nosso bate-papo aqui. Então, também terminando a live, corre na bio para se inscrever pelo link, para participar também da facilitação com a Alcione. A gente vai ter umas surpresinhas ali, né, Alcione, na facilitação na quarta. Sim, tá muito legal. Vai ser bem legal. Então, Vai. não saia da live, espera terminar e você se inscreve lá. Então, o que a gente trouxe hoje para reflexão aqui, para a gente dividir junto, é esse momento de quarentena, né, nosso, onde antes desse contexto a gente tinha já um desafio de educar, de ser pais conscientes, né, de trazer essas questões da rotina de uma forma leve, mas com responsabilidade. Então, já era um desafio. E hoje, com esse cenário, esse desafio se intensificou, né? A gente está tendo que lidar com as relações familiares de uma forma mais fácil. Então, antes o que a gente tinha de relação com o casal, com os filhos, muitas vezes intensificadas durante o fim de semana, por exemplo, por conta da nossa rotina de trabalho, enfim, muitas famílias, os pais estudam. A gente se viu assim, né, Alcione, nesse momento de que tá todo mundo junto, misturado, com demandas do trabalho em casa, né, fazendo tal home office, as demandas domésticas, né, que a gente tem que cozinhar, limpar,
e tá bem, né? E às vezes não é assim, né? A gente tem umas necessidades, os nossos desejos, as nossas emoções, e isso fica muito à flor da pele na convivência, né? Com tantas demandas, muitas configurações familiares também envolvem pais, filhos e até mesmo avós. E então, olhar para isso de uma forma, toda essa convivência nesse momento, para nós do Degusta, para a organização desse evento, é uma oportunidade de da gente poder se conectar com o que está vivo, com todos esses sentimentos, essas necessidades e trazer realmente essa conexão com o que está vivo em nós e poder ver esse momento como um momento de um desafio positivo, né? De trazer isso como um desenvolvimento humano, um desenvolvimento da família e levar isso para o mundo, no nosso trabalho, nas nossas relações interpessoais também, na sociedade. Então, a pergunta que a gente trouxe hoje aqui para refletir é como a qualidade dessas relações hoje, nesse contexto, né, de distanciamento físico, como que essas relações, a qualidade delas impulsiona a gente para um novo amanhã, porque a sociedade está mudando, né? Tomara. E a gente também, diante de tudo isso. Então, o que que a gente quer para daqui para frente? A gente ainda não sabe quanto tempo vai durar, então envolve também muita ansiedade, medo. Mas o que é certo é que, seja como for com que a gente está lidando de uma forma positiva ou não tão positiva assim, a questão é que envolve cansaço, envolve esgotamento físico e mental para administrar esse nosso sistema, esse nosso meio familiar. E como que a gente pode ver isso, então, realmente como uma oportunidade de desenvolvimento, de aprendizagem, né? Especialmente dentro dessa vida familiar e levar isso para o mundo. O que que você acredita, Alcione? Como que a gente pode trazer isso com a nossa melhor versão? Então, ouvindo você falar, veio me passando um filminho assim na minha cabeça. É, porque quando eu trabalhava só como consultora nas empresas, muitas das coisas que as pessoas diziam era assim, ah, mas eu não tenho tempo de me dedicar para desenvolver essas habilidades. Né? Ali na minha equipe, quando eu vi, eu já estou tendo que resolver, já estou tendo que fazer isso, então assim, essa correria que é esse mundo, que esse mundo virou, né? Essa corrida contra o tempo, parece que a gente está sempre competindo contra nós mesmos, contra tudo e contra todos, né? Ele tirava a gente dessa capacidade de presença, de olhar, ok, eu posso me desenvolver mesmo no meu dia a dia, né? Não, a gente tinha que sair para uma imersão em algum lugar, com investimento externo, com tudo, Team para daí building. ali, team building, fazer. Isso é algo assim, tem que ser muito intenso, porque o nosso cérebro ele aprende ou por intensidade ou por repetição. E aí, como a gente não tinha tempo de ficar muito no processo de repetição, então tinha que ser algo muito intenso para a gente conseguir trazer, etc e tal, não sei o quê. Ok. Se a gente fizer um comparativo com o que está acontecendo agora, é uma grande imersão, né? Nós estamos vivendo uma grande imersão num lugar onde a gente poderia descrever como se fosse uma grande equipe, com pessoas diferentes, com necessidades diferentes, com demandas diferentes, e que no final nós também temos resultados comuns que tem que ser entregues de alguma forma, né? Que seja o bem-estar da casa, o bem-estar familiar, o fortalecimento de vínculos, ou o que você quiser colocar ali como objetivos daquele núcleo familiar. Então, eu penso que essa hora de voltar para dentro, que a gente está voltando para dentro de casa, é como se a gente tivesse que dar um passo atrás, né? Se eu não aprendi lá atrás, num núcleo familiar de origem, a desenvolver essas habilidades, a conseguir ter essas habilidades mais sutis, né? Mais de relação mesmo. Então, empatia, o que hoje é tão requisitado, né, nas empresas, a comunicação, o ouvir, o trabalhar em equipe. O que é o trabalhar em equipe? Conseguir ouvir ideias de cada um, né, ouvir a demanda de cada um para que cada um possa fazer a sua parte. Se a gente for pensar, tudo isso que é tão requisitado nas empresas e que cada vez mais no futuro vai ser, porque a gente sabe que com essa tecnologia que tem aí, a inteligência artificial daqui a pouco vai ocupar quase todos os lugares que forem só técnicos, né? Que os conhecimentos técnicos e operacionais, o que a gente vai se diferenciar deles são essas soft skills, são essas habilidades humanas, é a nossa humanidade, né? Que é baseado nesse olhar empático, nesse conseguir sentir ou pelo menos chegar perto do que o outro sente diante daquela situação, para saber ou entender as dificuldades, né?
as emoções, os sentimentos, e tudo isso a gente foge quando fala de trabalho, né? A gente foge, ou quando fala de mundo. E o mais interessante é que durante toda a vida, quando algo pegava nisso, a gente continua fugindo. Então, assim, eu tenho um Uhum. relacionamento amoroso e me pega em algum lugar, ser humano é hard. Isso aí. Mas quando pega em algum lugar, eu posso terminar um Sorte nada, né? relacionamento. Uhum. É. Se eu estou num lugar onde eu não me encaixo numa empresa, eu posso sair daquela família, daquela empresa, né? Então, assim, eu posso ir fugindo do que eu não quero trabalhar. A gente cria muitas distrações e a gente também cria distrações para dentro da nossa família, né? Ah, eu não consigo muito lidar com os meus filhos, então eu arranjo mil coisas para fazer fora de casa. E aí eu fico pouco tempo em casa também para ter que lidar com aquilo, ou com a minha esposa, ou com meu marido. Então, eu consigo também criar situações para só estar ali nos momentos que para mim é mais fácil. E eu penso que essa situação que nós estamos vivendo agora nos obriga a enfrentar. E aí vem o grande chamado, assim, eu vou querer enfrentar isso com uma qualidade de desenvolvimento, ou eu vou querer sobreviver, só colocar lá meu nariz para fora da água para pegar um pouquinho de ar até isso tudo passar, né? Então, acho que esse é o grande X, Verdade. assim, o grande salto que a gente pode dar, porque realmente pode ser um processo de muito desenvolvimento, né? Se eu olhar e pensar durante a vida inteira não, mas enquanto eu tô aqui, eu estou sempre fugindo disso, como que eu faço para agora não fugir e enfrentar? O que que eu preciso? O que que eu posso olhar? O que que eu posso desenvolver? E as crianças chamam, quem tem filhos, né? As crianças chamam isso da gente o tempo todo, né? Eles não desistem de nós. Por mais grosseiros que nós sejamos, por mais violentos, por mais, é, às vezes, indiferentes, eles não desistem de Uhum. nós. Eles vão continuar ali, pedindo a nossa atenção, pedindo a nossa empatia, pedindo a nossa paciência, pedindo essas habilidades que a gente pode desenvolver com eles, né? Então, eu vejo como uma oportunidade enorme nesse processo de desenvolver o que a gente percebe que a gente ainda não tem e que a gente sabe que cada vez mais vão ser necessários, né? Tanto no mercado de trabalho quanto no mundo como um todo, em todas as situações que vão surgir, que já estão surgindo, né, para a gente lidar. E só desse pouco tempo, não, mas desse um mês que a gente está em casa, o que a gente tem percebido de pessoas dando saltos de relações ou até percebendo as dificuldades que não percebiam antes e que são as mesmas normalmente, né? A que eu tenho em casa e a que eu tenho fora de casa. Você consegue realmente olhar e ver quem está querendo aproveitar, e não é aproveitar no sentido de fazer curso, é de estar presente, né? A presença é uma das principais dificuldades de você conseguir lidar. E você Ainda conseguir mais estar hoje, né? presente. Com Ainda tanta mais hoje. coisa, e o WhatsApp, e muita coisa no virtual, né? Então a gente está sempre pendente dessas ferramentas e isso são desculpas, né, para a gente talvez não olhar para muitas questões de dentro de casa e nossas mesmas, né? Nossa Sim, mesma. sim. E se a gente for pensar nas dicas, né, que sempre tem para o desenvolvimento profissional, planeje, organização, presença, o olhar, a escuta, a criatividade, são exatamente as mesmas dicas que nós da parentalidade damos para você estar em casa com os filhos, por exemplo. E aí, quando a gente não faz, no trabalho, a gente pode maquiar uma coisa ou outra, né? Então, assim, a gente pode fingir que a gente é empático, a gente pode fingir que a gente é organizado, a gente pode passar por cima do cansaço e falar, não, minha rotina tá ok. Mas em casa, a gente não tem muito como fingir. As crianças, a esposa, o marido, é gritante que a gente não está dando conta, é gritante que não está organizado, é gritante que a gente não está presente, que o nosso celular está ali do lado, a gente olhando, a criança percebe, daí a criança se machuca, aí a criança pede mais atenção, aí a criança apronta alguma coisa, porque não tem ninguém me olhando, eu preciso de alguém me olhando. Então, em casa, com os filhos, principalmente, quando a gente está entre adultos, a gente consegue usar bastante máscaras, consegue usar bastante maquiagem para esconder um pouco as coisas que a gente é falho. Mas quando a gente está com crianças, é muito mais desafiante, muito mais difícil que a gente consiga esconder. Então é a hora que a gente tem para assim, realmente não tem como esconder, eu preciso desenvolver essa habilidade. E aí é pelo exercício mesmo, né? Exercício de deixar o celular e ficar com eles 10 minutos que seja no dia. E aí você exercita essa presença durante 10 minutos. Aí, quem sabe daqui a uma semana você consiga 20 minutos e você consiga estar presente 20 minutos. E aí você vai aprendendo a partir dessa presença a entender quem que é aquela criança, o que que ela tem, o que que ela precisa, que seria
a habilidade básica para você se relacionar com qualquer outro ser humano. Né? Quem é esse ser humano que está na minha frente, o que ele precisa, o que ele tem para me oferecer, quais são suas habilidades, sua demanda e assim por diante, né? Sem falar das habilidades, eu listei aqui umas 500 antes de Eu começar. também. Vamos trocar habilidades, então, Vamos daqui a trocar pouco, porque eu habilidades. também listei algumas. Quando você fala de que a gente traz, né, para os pais, vocês já tiveram, você e o Dinho, aí à frente das questões parentais, essas evoluções, assim, os pais já deram esse feedback para vocês em relação a isso, que nesse momento, o que eles conseguiram evoluir nesse sentido do contato com as crianças, enfim, até mesmo deles, Aham. comportamento da criança e do próprio pai e Do mãe. próprio pai. Sim, Uhum. principalmente porque nesse começo o pessoal ficou muito perdido, né? Então, coisas que já trouxeram de feedback que fez muita diferença foi a questão do tempo, né? De você organizar o tempo olhando para a necessidade da criança, para daí encaixar a sua. Porque quando a gente voltou para casa, os home officers tinham que ter seu tempo de trabalho. E aí achavam que a criança ia se adaptar a isso. E no caso, se você pensar que existe um líder e existe uma equipe, o líder olha para a equipe e aí desenha onde tudo vai se encaixar. E não é assim, pessoal, me sigam e se virem aí embaixo, né? Então, nesse caso, os adultos são os líderes daquela família, então eles precisam primeiro olhar para a equipe e aí ver todas as necessidades e capacidades ali, e daí encaixar como que as coisas vão fluir. Então, isso já teve bastante feedback de que começou a funcionar melhor, né? Porque daí olhavam para essa questão, a criança precisa de um tempo de atividades expansivas e depois de atividades mais concentradas. Então, nesse tempo de atividade mais concentrada, no caso, eu consigo já ficar num trabalho mais concentrado também, e assim vai. Isso teve bastante feedback de que melhorou. E outra coisa que eu achei bem interessante, que vieram dois feedbacks de duas famílias, foi sobre aquela informação de que a gente não deve tentar ensinar algo na hora do auge da emoção. Né? E que se a gente pensa nisso, por uma equipe de trabalho, por qualquer lugar, isso é óbvio. Qualquer relacionamento interpessoal, tá você e seu marido lá nervosos, não adianta conversar. Vocês vão brigar, cada um vai tentar defender o seu lado e não vai dar certo. Da lição Então, de moral, né? No da momento lição de de. moral, Não rola, verdade. não rola. Mas vale Então, acolher, né? Esse isso, sentimento, essa emoção e isso, depois e expor, né? Ah, eu entendo que você está assim, né? Isso é uma isso. forma bacana de. E isso foi alguns, teve dois feedbacks específicos, assim, de duas mães que vieram falar que já nessa quarentena tinham brigado muito e que a criança não ouvia, não ouvia. E aí foi, né, tá, mas quando que você tá falando, né? Não, ela acabou de, mas que horas? Você explicou pra ele? Na hora que ele fez, tá, é óbvio que ele não vai ouvir. Ele tá ali no auge da emoção e com aquele senso de sobrevivência, de se defender ou de entender o que estava acontecendo ali com ele, né? E aí fica blá, 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 e não vai acontecer nunca. Não vai, aquele aprendizado não vai acontecer. Então, e isso foi uma coisa muito legal que ela disse, assim, foi tão legal que eu fiz com ele durante 2 dias, assim, o nosso vínculo mudou. Porque daí a gente sentava para conversar sobre aquilo em outro momento, eu chamava ele para conversar, e aí ele vinha e falava, mamãe, eu quero conversar com você sobre outra coisa também. Então imagina isso levando para outras relações humanas. O quanto de portas que se abrem a partir do momento em que você consegue perceber que existe a hora de passar um ensinamento, de passar um aprendizado, ou até de você estar pronta para ouvir o outro, para você sair daquele momento de defesa, de dor, né? Então, o quanto que a gente ali, com os filhos, que a gente vê gritante que aquilo funciona ou não funciona, é uma forma da gente ir exercitando o respirar, o olhar para todo mundo, e daqui a pouco fica automático. Mas para ficar automático e você conseguir ser uma pessoa assim no mundo, você precisa exercitar bastante. E o bom aqui em casa, nossa, em um dia você tem umas 500 oportunidades. É um laboratório, né? De experiências. É um laboratório. É Então, se muito você. bom. E agora que a gente está em imersão nesse lar, todo mundo em imersão, é 24 horas por dia sendo provocada a olhar para essas habilidades. Né? O que é ter empatia com uma criança, por exemplo? É entender que não adianta você falar para ela, não faz isso, olha, você não viu, não viu. Né? Respira, meu Deus, ela está no auge daquele impulso emocional, ela não vai respirar. É, ontem foi muito interessante que o meu filho, ele arrebentou uma bonequinha e estava cheio de sementinhas, e daí caiu sementinhas por tudo, né?
Daí, isso é outra coisa também interessante, que nas empresas, muitas vezes empresas não tem muita inovação, porque as pessoas têm medo de errar. Porque sempre foi Uhum. uma coisa muito punitiva, né, o erro. E aí a gente sempre busca ensinar que o erro é uma oportunidade de aprendizado e que quando a gente erra, a gente tem que corrigir. Como que a gente pode corrigir? Quem sabe essa correção pode fazer a coisa ser melhor do que era até. Bom, Uhum. e aí ele arrebentou a bonequinha, caiu a sementinha, a gente falou, Joaquim, então agora o que que precisa fazer? Preciso limpar, então vamos limpar. Como que limpa? Vamos pegar a vassoura e tal, acho que ele começou a varrer. E aí ele com aquela vassoura, aquele cabo enorme, uma vassoura de adulto, e ele varrendo e tal, e ele bateu a vassoura no rosto da minha sobrinha. E na hora, eu, Joaquim! Aí a minha irmã até falou, Alcione, daí eu, tá tudo bem, filho, ela não se machucou, né? Não foi nada, vamos ver se machucou ela, outro erro, vamos corrigir. Aí ele foi lá, deu um beijo nela, pediu desculpa, Marilena foi sem querer. Daí ela, ô, idiotinha, ela adora ele, né? Não, tá tudo bem, a gente fez carinho, melhorou e tal. Daí eu falei, filho, foi a mamãe que te deu uma vassoura muito grande pra você. Ele falou, mamãe, eu não consegui olhar pra frente e pra trás ao mesmo tempo. Se eu olhasse pra frente pra varrer, eu não conseguia olhar pra trás pra ver onde estava indo o cabo. Então pensa, a grande maioria de nós ia dar maior bronca, ia falar, toma cuidado, né? Que foi meu primeiro impulso. Toma cuidado, onde já Uhum. se viu, o cabo de vassoura podia ter machucado sua prima, ela podia ter ficado cega. Você podia, né? Daí já faz aquele escândalo, aquele absurdo todo. E isso é o quê? O É falta de drama, né? empatia? Um drama. É falta de É, eu, empatia, eu por vejo quê? isso também muito com antes, né? Às vezes não é nem aquilo, aquilo é o estopim, né? Não é só o fato da vassoura em si, mas o quanto que a gente tá carregado de muitas emoções, né? Nossas mesmo, e até mesmo do momento, né? Essa tensão, esse esgotamento. Então isso faz com que uma coisa muito simples seja, né? É uma Isso. avalanche. É. E aí E tá boa a internet, a minha tava cortando, mas tá tudo bem? cortou? Sim, aproveitar para dar um oi pro pessoal aí que tá entrando, Cleiton, a Pri. Tudo bem, pessoal? Mandem perguntas aqui. Se vocês tiverem aí, deem um oi, pessoal, os outros. Mandem corações também, que a gente descobriu que é bem legal para impulsionar a live. Eu aprendi com a Alcione na semana passada. Ou no aviãozinho mandar para quem você acha que pode ser útil esse conteúdo, né? Ah, Uhum, ali acho que quem falou que a explosão diz mais sobre mim, né? A Venceslau, a Renata. uhum, uhum, Exatamente. E é muito legal isso porque diz muito sobre nós. Então, normalmente, a pessoa que a gente é ali, a gente também é fora, né? Então, só que fora a gente disfarça. Mas ali diz sobre mim, né? Essa explosão diz muito sobre mim, como eu lido. E tem muito a ver com que a educação que eu tive, né? uhum, É, dentro da nossa educação, da minha educação específica, tinha muito essa questão de não errar. Então, isso também, então eu carrego esse olhar para os meus filhos e como eu posso fazer isso. E não só para os meus filhos, eu carrego esse olhar para a minha equipe, por exemplo, né? Quando eu tinha uma equipe, tinha muito isso do erro e agora. Pune, como é que faz, como é que não faz, e uhum, isso vem muito de crenças também. A pessoa só aprende depois que é punida. Se ela não é punida, ela não vai aprender e vai errar de novo. Como que é? Então, todas essas crenças vêm da nossa educação e como é que a gente vai fazer com que a gente trabalhe essas crenças dentro da gente e também como é que a gente não cria essas crenças tão limitantes para os nossos filhos, que serão adultos e profissionais e pessoas cidadãos do mundo, né? uhum. Como que eu crio esse processo realmente de evolução e não simplesmente eu replique algo a partir do que veio em mim, né? A gente estava lendo até aquele post que você publicou lá, eu lembrei a ideia da plasticidade do cérebro. Graças a Deus nós temos possibilidade de mudar aquilo que foi construído em nós, mas a gente precisa ir atrás, né, dessa Sim. mudança. E a relação com os filhos é uma ótima oportunidade para isso. A relação, muitas vezes, marido e mulher, a gente fica só também assim no mais fácil, né? Quando começa a ficar muito difícil, a gente se esquiva ou foge. Na relação com os filhos, isso não dá para você fugir e você se esquivar, senão você não consegue criar esse vínculo verdadeiro. Então, o Uhum, quanto a gente realmente pode aproveitar agora esse momento para não fugir, para olhar, para ver aonde está, o que está falando sobre mim, essas minhas reações, né? O que está dizendo que está ali, eu preciso olhar para isso. Seja essa questão da paciência, seja essa questão do autocuidado, como você mesmo disse. A gente vai sobrecarregando, né? Vai acumulando, acumulando, acumulando. E aí quando vê eu explodir, não tem nada a ver com a criança está sendo criança.
Criança faz bagunça, criança erra, criança cai, porque é a hora dela fazer tudo isso. Ela não vai poder fazer tudo isso quando for adulto. Então a hora é agora. A Aline aí chegou. A Aline entrou e. A nossa dinamizadora de lives. Ela manda muito bem. É, Oi, Aline. verdade. Você falou um tema bem legal, assim, trouxe uma questão muito importante do casal. Então, a gente fala muito de esse olhar para a criança, né? De estar preocupado com os filhos, de como educá-los, como desenvolver da melhor forma. E a gente até citou aqui essa questão do laboratório, né? Casa é um laboratório. E o casal, né? A importância desse relacionamento, porque pai e mãe é referência para a criança. Eles olham a gente assim como ídolos. Então, como isso é forte, como que a gente consegue e que soft skills, que habilidades que a gente conseguiria desenvolver entre o casal como indivíduo, né? E também nos filhos, né? O que a gente está propiciando dentro da nossa relação como casal para levar para o desenvolvimento deles nessa convivência. Perfeito. E isso que você trouxe é muito legal, porque a gente fala muito, né, que as crianças não aprendem com nada que a gente fala, eles só aprendem com o que eles veem a gente fazendo, né? Então, a gente tem ali duas formas de ensinar eles, fazendo com eles ou fazendo no casal, né? Então, a gente pode dizer para eles, filho, e com eles a gente pode ter a maior paciência do mundo, por exemplo. Mas que se com o nosso esposo, com a nossa esposa, a gente não tem a paciência que a gente tem com eles não vão ter um aprendizado completo, né? Eles vão ficar meio assim, tá, mas espera aí. Inconscientemente, eu acho que não é consciente que eles ficam pensando isso, mas é para ser paciente ou não é para ser paciente? Porque ali não funciona a paciência. Então, acho que em algumas situações eu não preciso ser paciente, com algumas pessoas eu não preciso. A paciência não é tão importante assim. Então, muitas habilidades que são essenciais no mundo começa no casal, como exemplo para os filhos, e aí com os filhos também. Então, penso, a básica é a questão da empatia, né? Então, nessa situação, a mulher conseguir ter empatia com o marido, pelo que ele está passando agora nesse momento de quarentena, quais são as necessidades dele, que são diferentes da minha ou que são iguais à minha, né? Quais são e a esposa pelo marido e o marido pela esposa da mesma forma. E aí nesse processo de empatia, ok, eu consegui ter essa empatia, eu consegui olhar com os olhos dele, ou pelo menos perguntar para ele, me abrir para ouvir, então a escuta empática, a, a comunicação não violenta no sentido de você conseguir também entender as suas próprias necessidades, colocar essas necessidades, fazer pedidos, né, trazer algo realmente verdadeiro para essa relação, né, de olhar as necessidades, de trazer, de ouvir, principalmente a questão da comunicação, empatia, escuta, mas uma coisa muito legal que é super necessária na sociedade, que a gente não aprende e que a gente deve aprender em casa, é, por exemplo, resolução de conflitos. É muito legal pensar que vão existir conflitos. Em qualquer lugar vão existir conflitos, porque existem ideias diferentes, existem ritmos diferentes. Nem todos os momentos quase nenhum momento a gente vai estar bem emocionalmente a ponto de não entrar em conflito com alguém, né? E ok, vão existir conflitos, faz parte, nós somos pessoas e vão existir conflitos, assim como vai existir conflito no casal, assim como vai existir conflito entre os irmãos, ou entre pai e filho, mãe e filha. E aí, como que a gente resolve conflitos? Então, uma forma muito legal da gente ensinar os nossos filhos. Lógico que depende da idade, mas tem idades que a gente pode conversar sobre coisas na frente deles. Até essa questão da rotina, por exemplo, é algo maravilhoso de conversar na frente dos filhos. Eu e o Dinho, no começo da quarentena, na verdade, assim, quando o Dinho, meu marido, né, o ano passado, ele tirou um ano sabático. E no começo a gente bateu muita cabeça, porque antes dele tirar o ano sabático, eu fiz 1000 planos na minha cabeça, criei 1000 expectativas de como é que seria a nossa vida com ele em casa. E ele fez outra expectativa, e ele está assistindo a live ali. Doidinho. Ele fez uma lista de expectativas também. E aí começou lá os primeiros dias de sabático. Nossa, e aí nada acontecia, né? Para mim, as primeiras semanas e nada acontecia. E ele não fazia o que eu queria que ele fizesse, eu não fazia o que ele queria que eu fizesse. E aí até a gente parar, sentar e colocar essas coisas às claras, né? Peraí, Dinho, as minhas necessidades são essas e eu imaginei que você pudesse me ajudar desse jeito. Ele falava, ok, as minhas são essas e eu imaginei que você pudesse desse jeito. Ok, e as crianças têm essas. E aí, como que a gente vai se organizar? Então, isso aconteceu lá. Por isso que agora na quarentena até a gente fluiu muito bem.
porque a gente já tinha se organizado desse. Olha lá, tô só de olho. Ah, ele falando de mim, né? Agora, agora, nessa quarentena, muitas famílias vão precisar fazer isso se ainda não fizeram. E fazer isso com as crianças junto, imagina o aprendizado da criança de olhar um pai e uma mãe se esforçando para expor suas necessidades. Lógico, vamos ver o grau de complexidade das conversas na frente da criança. Na frente da criança já pode levar um nível já mais desenvolvido dessa conversa, né? Mas assim, ó, então, ó, a mamãe tem isso que ela precisa, o papai tem isso, a gente está organizando como é que a gente vai fazer, porque agora a gente vai ficar todo mundo em casa. E você, precisa do quê, filho? Ah, eu precisava de um tempo só com o papai, só com a mamãe. Ah, legal, vamos colocar aqui na nossa lista, ver como é que a gente vai se organizar. E aí, como que a gente pode fazer isso? Então, a ideia de resolução de problemas complexos, né, que é algo super importante também. Desde o começo, a criança começa a entender que é preciso olhar para todos os lados, que precisa entender que existem várias Escutar, demandas, né? escutar, dar ideias, experimentar. Então, assim, demos uma ideia, vamos organizar assim? Vamos, beleza. Daqui uma semana a gente volta para ver se deu certo, pode ser? Nossa, na quarentena uma semana é um ano, né? Então que seja 2 dias, 3 dias. A gente senta de novo para ver se funcionou. A Tudo criança vai intenso, assimilar. né? Tudo muito intenso. Acontece um ano e um dia, é incrível. Mas a criança vai crescendo entendendo que as coisas não tem alguém que diz que vai ser assim, acabou e tem que ser certo. Que a gente pode criar junto, que a gente pode pensar em soluções, que a gente pode experimentar, não deu certo, ver outra solução, pensa em outra coisa. Ouve a ideia de todo mundo, escolhe a melhor ideia, experimenta uma ideia, se não der, experimenta outra ideia. Então, o quanto que ali em família a gente pode ir trazendo isso. E isso atende muitas necessidades da criança, que é a necessidade de todo ser humano de se sentir importante, de Importante. se sentir pertencente, de ter atenção, de fazer parte, né? É algo que às vezes a gente não pensa nisso quando a gente olha para a criança. A gente acha que nós somos os pais, É. entrega e acabou, né? A gente vem com um, um autoritarismo, né? Não sei, uma questão muito mais de superioridade, acreditando que a gente manda. Quando a gente traz eles para participarem, no começo é desafiador, às vezes a gente pensa que é difícil, mas o resultado é muito bacana, porque eles, como você falou, eles se sentem parte, a partir desse momento de se sentir parte, integrar, eles se conectam a isso. Então, assim, não vai ter aquela birra, né? Você vai ver que a birra vai cair por terra, assim. Ah, eu faço, não, dá para eu fazer. Rola essa conexão, né? Então, talvez valha investir esse tempo em preparar, em envolver, escutar, em trazer essa presença, né, da criança. Isso é só ganho. Ganho no desenvolvimento e ganho na rotina, né? Nas questões que às vezes a gente encontra dificuldade. Ai, vamos para o banho, pode ser que role aí uma resistência. Vamos fazer isso, a hora de comer. Então, essa questão de criar ritmo e envolvê-los fica muito mais fácil, porque eles também se sentem protagonistas, né? Parte dessa família. Então, é bem legal isso que você pontua. Aqui também a gente vê muito isso, assim. Tem dias que, lógico, a gente não tem tanto tempo, né? Mas com relação à quarentena isso está sendo muito mais fluido. Mas às vezes faz tudo muito acelerado e a gente acaba não envolvendo e fala, peraí, então vamos lá. E aí fica uma coisa mais fácil, né? E isso quanto a gente consegue perceber mesmo isso no dia a dia e quanto que a gente vê que ele aqui no caso, né, que é um só, mas quanto há esse interesse e esse afeto que vai se criando também por meio desses laços, né? De se abrir, de se conectar com ele nas Com coisas de certeza. casa. É. E eu penso sempre que a gente pensa se a gente pensar nesse tema, né, de que aqui vai ser uma imersão, para depois a gente ir para esse mundo lá fora, eu acho que essa quarentena pode trazer muitos ganhos, tanto na questão do núcleo familiar, porque eu penso o quanto que essa família vai estar muito mais vinculada, conectada, os pais conhecendo os filhos de verdade, né, que muitas vezes a gente realmente passa o dia lá fora, a gente não conhece muitos nossos filhos, né, conhecendo eles de verdade. Então, tanto o Sim. benefício para a família, quanto para essas crianças que vão estar desenvolvendo essas habilidades, quanto para esses adultos que vão realmente estar se esforçando para desenvolver habilidades ali em casa, que são altamente necessárias na sociedade. Imagina como seria uma sociedade onde todos fossem empáticos,
onde todos fossem cuidadosos, onde todos se preocupassem com Sentir-se em o parte, senso de né? importância de fazer o outro sentir parte. Então, pensa numa equipe onde um líder é altamente preocupado em fazer com que todos sintam-se parte, todos sintam-se importante, todos deem suas opiniões, onde as ideias possam ser criativas, inovadoras, sem medo de errar, calculando riscos, entendendo ali que, ok, nós não podemos correr esse risco, mas podemos correr este, como é que a gente faz? Então, assim, eu não vejo nenhum motivo para os adultos não se esforçarem nessa quarentena para olhar para essas habilidades. Mesmo que eles falem assim, eu estou muito sobrecarregada profissionalmente, mas é para o seu profissional também, né? É até mais palpável se você pensar no seu profissional, né? Porque são habilidades altamente necessárias para os profissionais, cada vez mais. Então, eu vejo que hoje as crianças e as famílias vão sim ser esse núcleo de transformação da sociedade. E agora, esse voltar para casa veio com esse peso total. Se você não tem isso na sua equipe, agora é hora de você desenvolver dentro de casa e olhando para todas essas habilidades. Vamos pensar um pouco naquela lista, Rita? O que Vamos, você vamos acha? sim. Legal. Eu tenho também uma pergunta aqui, mas qualquer coisa a gente faz uma outra live. Tá. Vou falar aqui com a produção, me falem pelo retorno se eu posso fazer. Outra live. Não, mas brincadeira, brincadeira. A gente falou de conexão, a gente falou de escuta, a gente falou de comunicação, a gente falou de organização, de planejamento, né? De quanto a gente pode envolvê-los numa reunião, no planejamento. Olhando também para o propósito da família nesse momento, as necessidades. Eu tenho essas necessidades, o papai tem essas, né, e você, quais são as suas vontades, enfim, de olhar para a criança também, né, fazer uma dinâmica que seja acessível para a compreensão dela. Então, gestão de conflito, a importância também de ritmo e rotina. Tem muitas famílias que, aqui a gente não tem rotina, a gente coloca esse para dormir tal dia de um horário, então assim, o quanto isso é saudável, além de saudável, é bom para a família também, né? Para ajudar a dinâmica da família, para o casal ter um tempo, para o indivíduo também, a pessoa ter um tempo para ela, né? Para si própria, para ler, para estudar, enfim, para, sei lá, ficar sem fazer nada, né? Então, às vezes, um dormir mais cedo da criança pode também ajudar que ela tenha tendo essa rotina, a gente também tem essa rotina. Então, ver o que é viável dentro da realidade de cada família, né? A gente falou de envolvê-los para criar essa autonomia. A rotina também gera segurança, né? Segurança na gente, nos nossos horários e na própria criança. A colaboração, né? Dele participar da própria, de ter esse papel dentro, de se sentir parte. A gente olhar para a gente mesmo, para as nossas debilidades, as nossas fortalezas dentro desse cenário, né? E ser franco com nós mesmos e com o casal, enfim, com o parceiro, com a parceira e com a criança, porque a criança vai falar, meus pais também têm isso, né? Meus pais têm medo, meus pais têm segurança e tá tudo bem, e é importante reconhecer essas emoções e sentimentos, né, pelos quais nós estamos vivendo intensamente. Então, trabalhar essas emoções, a autenticidade, a empatia, que a gente fala muito também nas questões de comunicação não violenta, cooperação, responsabilidade. É uma oportunidade que a gente está tendo de cuidar dos demais, né? Cuidar dos nossos avós nesse momento, que são entes queridos que precisam de atenção, então eles estão aprendendo como que a gente está se cuidando. E aí, você está bem? Estão vendo a gente passar a mão no telefone, a gente perguntar para as pessoas como vocês estão, né? Mandando, aqui a gente liberou as videoconferências, assim, para falar com os avós quando tem vontade e saber deles. Então, essa preocupação também, a gente está evoluindo nessa habilidade de cuidado. Também a gente está abrindo exceções, né? Então, flexibilidade. Flexibilidade. Também tendo essa oportunidade de ver como flexibilidade. Dá para comer mais açúcar, dá para, assim, enfim, ver televisão, né? Dentro de acordo com a rotina, um tempo, que a gente sabe também do impacto que isso tem para cada família. E de que a criança também precisa se cuidar, que o momento de ócio, de não fazer nada também é legal, que isso é criativo, né? Enquanto a gente vê aqui em casa, por exemplo, nossa, muito mais brincadeira de jogo sozinho, e quanto isso
amplia a criatividade dele, assim. E antes existia, mas isso está aumentando muito mais em tempo, assim. Achei super fofo no domingo. Ele ficou brincando, acho que 1 hora, assim, e a gente ficou dormindo, assim, 1 hora a mais, e sem pedir nada. Mãe, só falou assim, posso comer banana? Comeu 2 bananas, pegou sozinho. Gente, 3 anos. Que Pegou amor. sozinho a banana e a gente continuou dormindo, assim. Foi super legal. Eu falei, uhul! Conquistamos 1 hora a mais de sono, né? Então, Aham. essa oportunidade também que as crianças estão tendo de se reinventar, né? De ter um momento para elas mesmas, de não fazer nada. E tá tudo bem, né? Uhum. Uhum. Tempo de respirar mesmo, de conectar com o que é simples, né? Agora, e o que é possível também, né? Dentro desse nosso confinamento. É. E aí você falou algumas coisas que me veio, outras habilidades também que são interessantes que a Uhum, gente pode pode, desenvolver por nessa favor. quarentena. Uma é a paciência, né, que a gente tinha falado. É a positividade, acho que super bacana da gente trazer como uma necessidade das crianças e, ao mesmo tempo, a gente também como profissional, como pessoa no mundo, etc. É uma habilidade também bem legal da gente olhar. A ideia da Uhum. colaboração, né, de não só o trabalho em equipe, mas a ideia de ajudar, de colaborar um com o outro. Aqui em casa funciona bastante essa ideia do trabalho em equipe, da colaboração, quando a gente fala de guardar os brinquedos. O Joaquim gosta muito de futebol. E aí uma coisa que a gente fala bastante para ele é a ideia do time, do espírito de equipe, né? Que cada um tem seu papel, mas nós somos um time. E se por acaso o goleiro falha, o zagueiro se mata para pegar a bola, porque o que importa é o resultado do time, né? É sempre o Sim. nós nesse caso. Então, quando a gente começa a guardar os brinquedos, que aqui tem um horário, a gente faz um grito de guerra e todo mundo corta brinquedo junto. E Que aí, legal. às vezes ele tá, eu tô muito cansado, gente. Ai, filha, às vezes acontece, o jogador tem que ser substituído porque não consegue trabalhar, não pode trabalhar pelo time. Não, não quero ser substituído, eu quero trabalhar pelo time. Ele porque assim, a ideia é, ok, nós somos um time, mas se você não faz a sua parte, a gente precisa vamos chamar a Martina para ajudar. Todo mundo precisa ter esse Uhum. espírito de equipe para poder fazer parte da equipe. Que legal, E né? aí entra um Espírito de pouco equipe. essa questão mesmo de o que é uma equipe, né? E aí a gente aprende desde casa. Então a gente coloca como objetivo da nossa equipe manter nosso ambiente gostoso, um ajudar o outro, né? Então é muito legal. Outra coisa muito legal que também a gente Só tem. licença, só desculpa, Luciane, a gente tem 10 minutos só para te Tá, avisar pra gente estar. tá. E eu acho que é isso, então. Porque uma coisa que eu ia falar que é muito legal também, que tem a ver com esse, a gente usar essa imersão para ser uma imersão de desenvolvimento para depois a gente voltar para o mundo, é essa ideia de lidar com, tipo, uma gestão compartilhada, sabe? Porque hoje em dia tem se Uhum, falado muito disso, né? Que assim, uhum, essa equipe, ela é autogerida. Como que funciona uma autogestão, né? Não tem autoridade, não tem nenhum líder, não tem nada. Então, até esse tipo de coisa a gente pode olhar para dentro de casa, né? O que é sim. minha responsabilidade, o que vai ser a responsabilidade do Joaquim, ele vai ser o guardião desse assunto, o que cada um. Então, tudo isso a gente pode ir olhando para dentro de casa, experimentando como que a gente se sente, trabalhando essas emoções que vêm, o controle. A gente tem muito essa questão de controle na educação das crianças e também temos nas nossas equipes, né, no mundo, no mercado de trabalho. Então, acho que a gente pode fazer um paralelo muito legal e olhar realmente como um processo de desenvolvimento essa. Tem Chegou alguém aí alguém na lá buscar a porta. chave. Deixa eu Tá dando tampar pra aqui. ver, não precisa baixar. Olhar, né? Isso tudo. Então, então acho que é isso, assim, acho que a gente tem bastante possibilidades e as crianças nos chamam o tempo todo, como eu tinha falado lá no começo, né? Não adianta a gente tentar fugir, não adianta a gente tentar fingir que tá tudo bem, que a gente lida e passa por cima, não passa. A gente vai precisar desenvolver essa habilidade, né? E para mim, acho que o principal deles é essa empatia. Eles são crianças, o que que eles podem me dar? O que que eu posso exigir deles? Não adianta eu achar que eles vão se comportar como adultos e eles vão saber que agora é hora de ficar quieto. Por exemplo, a Martina tem 2 anos, a Aurora tem 5 meses. A Aurora tá mamando, quase dormindo, a Martina vem, quer ver a Aurora e puxa o pé da Aurora. Já falei 50 mil vezes, eu sei, mas ela quer falar com a irmã, ela é uma criança de 2 anos, né? E a Então forma acho que dela, essa né? é a forma dela De de dizer que falar. quer ver a irmã. Uhum, Então, uhum. como eu posso exigir? O que eu posso exigir? Se eu sei que ela vai atrapalhar, então na hora de dar mamar, talvez eu tenha que me fechar no quarto. Por quê? Porque eu estou sendo empática com ela, não vou ficar provocando ela ali do lado e fazendo ela ter que segurar esse impulso de ver a irmã.
né? Então, tudo isso passa com esse olhar de entender o outro, para daí eu também tomar as minhas decisões e minhas atitudes, né? Eu penso que as crianças são um convite maravilhoso para nós, os casais são um convite maravilhoso nesse momento que a gente está dentro de casa, e como que a gente pode olhar para isso e se dedicar para isso com essa qualidade, né? Olhando aí para os nossos 8 minutos finais, acho que você quer falar do Degusta de novo. Esse é o convite, né? É o convite para a gente olhar mesmo, respirar e conectar com essas necessidades, com essas emoções que estão à flor da pele nesse contexto e saber pedir, né? Saber fazer esses pedidos com consciência, se abrir, ser transparente, né? E isso e muito mais a gente vai trazendo degusta, trazer esse sentido da conexão, né? Do que está vivo na gente nesse momento, como que a gente pode evoluir nesse sentido, né? Como pessoas, como indivíduo que precisamos, né? Como esse momento que a gente passa por esse desafio e acolher tudo que está na gente, entender e despertar em nós essa força interior de que é possível sair desse momento hoje mais forte, né? Com mais força interior para olhar para mim, para esse aprendizado, para esse desenvolvimento, essas possibilidades que estão emergindo por meio dessa experiência, principalmente na família. Então, afeto entre casal, quanto que esse afeto vai ajudar no desenvolvimento, no meu autodesenvolvimento, no desenvolvimento do meu filho, no desenvolvimento do meu microsistema, do macrosistema sociedade, né? Então, olha, temos pouquíssimos segundos. Eu agradeço demais. Eu não sabia que ele avisava aqui. Ai, demais, Alcione. Obrigada por aceitar Imagina, o nosso obrigada a vocês. convite. E, Quarta-feira gente, estamos vocês juntos de estão bem. novo. Quarta-feira a gente está junto. Acessem o link que está aqui na bio do Conta do Degusta. E se inscrevam no evento. Quarta-feira é gratuito, online, para vocês todos participarem.